Já reparou que os lobisomens brasileiros são meio que fora do comum? Quando analisamos os casos e relatos, a gente nota que eles não seguem nada daquilo que vemos nos filmes, séries e, é claro, na cultura de outros países. Então, é isso que a gente vai estar dando uma olhada. As informações são baseadas em alguns relatos, casos, pesquisas e, é claro, as informações passadas pelo mago do canal, que vai ter uma participação nesse vídeo. Então, desde já, deixe seu like e vamos embora. Por que é diferente? Bom, existem relatos de lobisomem no mundo inteiro e na maioria das vezes eles não são tão parecidos. Bom, às vezes até são. Temos, por exemplo, um tipo de lobisomem que é muito relatado pelo mundo inteiro, que é aquele que parece o clássico mesmo, que é relatado tanto no Brasil quanto na América do Norte, África, etc. Mas por que será que o brasileiro é diferente? O que determina como o lobisomem vai se parecer é a região, a localidade e a própria pessoa que é lobisomem. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Manuel, eu sou o magista do canal, sou o braço direito do Edgar e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre como funciona mais ou menos a adaptação dos lobisomens na prática. Existem muitas teorias sobre como um lobisomem se adapta, mas a que é mais utilizada, mais difundida entre nós pesquisadores é uma teoria que fala sobre a adaptação do homem com o ambiente que ele vive e a fera. Bom, vamos por partes. Para começar, o lobisomem ele começa se adaptando ao hospedeiro. Então, o hospedeiro, vamos dizer que seja um homem de 60 quilos que nasceu na região Nordeste. Sendo assim, ele se adaptou a vida inteira a uma região bastante quente e com isso, seus aspectos físicos também são adaptados a essa região. O lobisomem, quando ele tiver sua primeira transformação, que é extremamente importante para medir essa adaptação, através dessa transformação, dessa primeira, ele vai se adaptar ao hospedeiro e vai se adaptar ao ambiente automaticamente. Ou seja, vamos dizer que é um ambiente muito quente, então ele vai ter uma camada de gordura menor, ele vai ter uma camada de pelos menor, e ele vai ser um pouco mais esguio, porque o homem, dado como exemplo antes, ele é um pouco mais magro, e então ele vai ser um lobisomem que ele é dado como um pouco mais rápido do que os outros. Agora, por exemplo, no caso de um homem que nasceu na Rússia, um ambiente que é mais frio, e ele for se tornar um lobisomem, esse homem vai ser necessariamente um lobisomem com a camada de gordura maior, vai ser um pouco mais forte, vai ser menos rápido em comparação ao lobisomem que nasceu no Nordeste, e vai ter uma camada de pelo muito maior para proteger ele do frio. Percebam essas duas diferenças, essa discrepância, vamos dizer assim, que tem entre um homem que nasceu em um ambiente extremo para o quente e um homem que nasceu em um ambiente extremo para o frio. Os lobisomens, no geral, eles são bastante territorialistas. Diferente de lobos, que são bastante migratórios, né? Eles, vamos dizer, que se estabelecem em um local e, a partir daí, eles se moldam também ao ambiente. Podem haver trocas de pele se o ambiente for muito frio, mudas de pelo se o ambiente for muito quente, mas, em geral, o lobisomem está mais adaptável a quem o hospedeiro é, de onde ele nasceu e se esse local que ele nasceu ainda é o mesmo do qual o que a fera reside. Deixando isso claro, vamos começar a conhecer o lobisomem brasileiro e suas características. Começando com o humanoide, que pode ficar na posição bípede. Esse é o mais parecido com o lobisomem clássico, digamos assim. Geralmente é um canídeo bem alto, chegando aproximadamente a 2 metros, mais ou menos, na sua posição bípede, porque isso mesmo, ele pode caminhar sobre as patas traseiras e também pode correr em alta velocidade na posição quadrúpede, sendo considerado, pelo menos por mim, o mais forte e mais adaptado para caça e luta. É considerado mais forte porque tudo nele é bem adaptado para ele fazer uma destruição. Então esse acaba sendo o mais perigoso. Ele pode ocorrer em todo o Brasil, se eu não me engano, em todos os estados tem relatos dele. Vão ter algumas diferencinhas no tipo de animal ou nos pelos ou na cor, mas nada demais. E sobre os casos mais confiáveis, temos aqui dois, um do interior de Pernambuco e outro do Rio Grande do Sul. Um dos casos é o lobisomem de São Cepé, Rio Grande do Sul, em que o lobisomem atacou uma jovem chamada Kelly Martins Becker. Ele surgiu de surpresa e a agarrou pelo pescoço.
A jovem diz que ele fazia um barulho estranho e babava muito. Felizmente, ele não fez nada além disso e fugiu logo quando as pessoas acenderam as luzes, depois de ter ouvido os pedidos de socorro da Kelly. Ela também registrou um boletim de ocorrência e tudo foi investigado pela polícia, mas não descobriram quem de fato atacou a Kelly. O lobisomem que ela descreveu tinha cerca de um pouco mais de 1,90 m por aí, orelhas muito grandes, garras e olhos bem grandes. Bom, ela fez essa ilustração aí, dá pra ter mais ou menos uma ideia, né? Ele só aparentemente ameaçou ela, agarrou ela pelo pescoço, foi uma coisa bem aterrorizante, segundo ela, mas não chegou a atacar com tanta agressividade. Como dito, tudo foi investigado e acabaram descobrindo quem era o suposto lobisomem. Temos também o de um conhecido meu, que é o Manuel, esse mesmo que participou aqui do vídeo, que enquanto ele voltava para casa à noite, passando por uma estrada que ia em direção a uma fazenda chamada Faco, ele começou a ouvir muito barulho de cachorro. E depois que foi na direção de onde os cachorros estavam vindo e gritando, latindo, ele se deparou com o lobisomem. Bom, o lobisomem era enorme, ficou encarando ele lá e ele ficou paralisado. Só depois, quando a criatura se mexeu de uma forma, ele conseguiu correr dali. Bom, me descreveu o lobisomem tendo mais ou menos 2 metros de altura por aí. E pasmem, a forma de besta dele, do animal, daquele lobisomem, era de uma raposa. Uma raposa. Geralmente é um cão ou lobo em outros países, mas nesse aqui eu achei muito interessante, que foi uma raposa. Sobre imagens, temos a foto publicada pelo canal Fascinados por Lobisomens. Essa imagem aí, o link vai estar na descrição. Lobisomem da traseira alta e lobisomem porco. Aqui temos 2 coelhos numa caixa d'água só. Os dois estão no mesmo lugar, digamos, porque são bem parecidos. Porque o lobisomem da traseira alta tem sempre essa aparência estranha e desproporcional, monstruosa, com a parte de trás mais alta, mas ele pode ter tanto cabeça de porco, cabeça de cachorro, ele pode ser até um híbrido misturado de 2 animais ou mais. A principal característica dele que a gente percebe é a que dá o nome. Por conta dessa característica, ele acaba tendo uma desvantagem bem considerável em relação à caça e à briga. Ele tem os braços curtos, que faz com que ele seja um pouco limitado. E pela parte de trás dele ser mais alto do que da frente, ele tem dificuldade de subir em lugares altos. Então esse acaba sendo bem mais limitado do que o humanoide. Inclusive, essa é até uma boa forma de se escapar. Se você vê um bicho desse, sobe em cima de um muro, sobe em cima de uma árvore, que ele vai ter muita dificuldade para subir. O tamanho dele varia bastante, pode ir do tamanho de um cachorro de grande porte até maior que um bezerro. Sobre casos que envolvem esse lobisomem, tem um que ocorreu com meu primo, então é um caso real. Vou passar o áudio para vocês. Ele era, digamos que um cachorro grande e feio, muito feio. E tinha a cara de um cachorro, os olhos vermelhos. Era muito feio, apesar que já faz muito tempo, eu não me lembro muito bem, mas era feio pra caralho, viu? E foi tudo muito rápido, tipo assim, em base de 5 minutos. Isso aconteceu, tipo assim, eu desci da moto pra abrir a cancela, mas o carro ficou na moto, entendeu? Aí eu fui abrir a cancela e eu vi aquele negócio preto se aproximando de mim, entendeu? Aí eu fiquei tipo paralisada, eu parei e o carro ficou acelerando a moto, gritando pra ele sair. Aí ele pulou a cerca e tipo assim, foi pra nossas costas. Aí foi o tempo que eu abri a cancela e a moto eu montei em cima e né, foi embora. Isso aconteceu com um primo meu e essa moça do áudio que estava com ele na hora. E esse lobisomem tem uma coisa que eu acho bem aterrorizante. Ele não era enorme, era um pouco maior que um cachorro de grande porte, mas era preto com os olhos vermelhos e o principal é que os braços dele eram invertidos. Como invertidos? Do jeito que tá nessa imagem aí, ó, de um porco, ó, olha os braços dele. Desse jeito. Para mim esse foi um dos casos mais importantes. Para finalizar, o lobisomem jumento. Bom, esse aqui pra mim ganha o prêmio de mais bizarro. O lobisomem jumento, apesar de ser bizarro, ele faz sim parte aqui da nossa cultura, já foi muito avistado e está presente em muitas lendas aí do Nordeste do Brasil.
A principal das habilidades dele é a velocidade e a resistência. Ele pode percorrer grandes viagens. Lembra daquela do lobisomem percorrer cidades e cemitérios? Eu acho que é baseada nessa lenda. Ou seja, ele tem muita resistência para correr muitos e muitos quilômetros sem parar. Acredito que ele seja mais limitado na questão da luta que o lobisomem da traseira alta, já que esse não tem essa como a sua habilidade principal, mas não deixa de ser muito perigoso. Não existe nenhum fraco, existe apenas o mais forte e os outros que vêm depois dele, que é o caso desse. Geralmente tem o corpo de um jumento, não um jumento comum, é sempre um jumento monstruoso, pode ter as mãos com garras em vez de cascos, garras e as mãos com aparência de mãos humanas. Às vezes, não se engane, sempre vai ter algo monstruoso com eles. Ele pode ter presas e garras, pode ser até maior do que um jumento. E eu vou falar para vocês 2 relatos. Um deles aconteceu com o meu pai. Enquanto ele passava por uma estrada que ia em direção a uma encruzilhada, ele viu o lobisomem passando, correndo na frente deles. Era um bicho parecido com um jumento, mas que corria muito rápido e misteriosamente parecia que ele voava. É uma coisa estranha de se explicar. Não sei se eu encontro alguma imagem dele explicando. Nós estávamos aqui mais ou menos aqui. Aí, professor, essa criatura. Essa criatura passou a meia-noite e meia arrumando, as 2 mulas bateram por aqui, umas na outra, né? Os 2 burros. Eita, A gente não teve como fazer mais muita coisa. E elas passaram aqui, olha. O animal passou aqui, também não mexeu, só deu uns arrepios nos burros, os burros também pararam, não teve coragem de rir. E foi tudo que aconteceu, toda essa história. E realmente a gente tem toda certeza e realidade, porque esse primo meu está vivo e vendo esse animal passando aí, mas não fomos atingidos, só mais as mulas e os burros que não conseguiram chegar lá. Eles se bateram aqui e a gente ficou aqui sem poder ir. Temos também o lobisomem que passou no sítio, próximo, uma região próximo da outra, talvez até seja o mesmo. Que ele passou fazendo um relinchado muito alto e corria muito rápido. Ninguém chegou a ver, as pessoas só ouviram aquela criatura passando e correndo absurdamente rápido. Esses foram os mais comuns e algumas das características deles, deixando claro que tem muitos outros tipos, pois as formas são as mais variadas possíveis. Exatamente. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de deixar seu like. Fiquem com Deus e até